Olá, seja bem-vindo ao programa da Seichonoye na TV. Sejam bem-vindos a você que está nos assistindo diretamente da TV ou também da internet e também pelas rádios da Seichonoye do Brasil. Sejam muito bem-vindos, é uma alegria ter você aqui conosco. E se você está assistindo hoje o programa, você acertou em cheio, porque nós teremos um programa muito especial que vai fazer com que você se livre de temores. Quem nunca teve temor de algo ou alguém? Eu acho que todos nós, acho que é uma coisa que todo ser humano tem aquele frio na barriga e pensa, meu Deus, o que vai acontecer comigo? Então o estudo de hoje nós vamos ser iluminados pela obra A Chave da Beleza e da Saúde, do mestre Masaharu Taniguchi, fundador da Seichonoye. É um livro que vai nos auxiliar no estudo de hoje, que tem como tema Como Eliminar o Temor. Aqui no livro, o mestre Masaharu Taniguchi, ele já nos diz o seguinte, qual é a causa do temor? Por que o ser humano teme algo ou alguém? Ele diz o seguinte, o temor surge porque nós, seres humanos, imaginamos existentes os infortúnios inexistentes e concentramos a mente nessa ideia errônea. Portanto, deixando de imaginar como existentes os infortúnios inexistentes, é natural que o temor seja vencido. Ou seja, o temor nada mais é do que um produto da nossa imaginação. É uma ilusão. Nós imaginamos que alguém ou um objeto, um animal possa nos fazer mal. E é por isso que a gente teme. Um dos maiores temores da humanidade, e acredito que também você possa passar por isso, é falar em público. Muitas pessoas temem falar em público por quê? Quando nós vamos falar em público, as pessoas ficam pensando, o que será que os outros vão pensar de mim? Se eu errar o texto, o que será que eles vão falar de mim? Eles vão falar muito mal de mim, eles vão falar que eu não decorei o texto, eles vão falar que eu não sei falar em público. Então nós criamos um imaginário na nossa mente, criamos todo um cenário, e este cenário que está na nossa mente é que causa este temor. Então isto é uma ilusão. Então nós precisamos eliminar esta ilusão. E várias fases da nossa vida, nós passamos por diversas experiências que fazem a gente tremer as pernas. Por exemplo, quando a gente vai encontrar a nossa primeira namoradinha, por exemplo, a gente vai todo tremendo as pernas, a mão sua, a gente fica tremendo. Por que isso acontece? Porque a gente não quer que nosso primeiro amor nos dê um não. Então nós vamos lá, você quer namorar comigo? Mas até chegar essa frase, muita coisa passou pela nossa cabeça, muito suor escorreu pelo nosso rosto, a gente fica gelado, então o nosso corpo, ele manifesta o que está na nossa mente. Isso é o ensinamento da Seichonoye que você precisa entender. Esse corpo, o mundo, ele é projeção da nossa mente. Então, o nosso estado mental, ele se projeta no nosso corpo. Então, quando nós tememos, as mãos suam, a pele fica mais gelada também. Então, nessas pequenas experiências do nosso cotidiano, nós percebemos que há essa estreita relação da mente com o corpo. E o temor, ele faz com que não apenas a gente paralise, que a gente fique com medo, frio na barriga, mas ele também pode causar doenças no nosso corpo. O temor, ele nos paralisa. Então, muitas doenças que você possa ter, que a humanidade tenha, muitas doenças, elas são curadas quando se elimina o temor mental. Muitas vezes, a gente fica vendo tudo que passa na televisão, a gente acredita. E aí, a gente fica com medo. Mesmo sem ter pego uma doença, a gente fica com medo de pegar essa doença. E aí, o que acontece? Justamente porque eu temo, é porque é aí que eu
também, vou atrair esta doença. Este é o ensinamento da Seichonoye também, a lei da atração dos semelhantes. Aquilo que eu vibro, eu atraio. Se eu vibro medo, eu atraio uma situação condizente com aquilo. Se eu vibro alegria, eu atraio uma situação condizente com alegria. Esta é a lei da atração dos semelhantes. Então, para que nós tenhamos uma vida cada vez melhor, livre de temores, nós precisamos mudar a nossa atitude mental. Esse é o ponto muito importante que você precisa entender. Como mudar a nossa atitude mental? Para isso, nós vamos utilizar o livro, o texto de hoje, A Chave da Beleza e da Saúde, do mestre Masaharu Taniguchi. Ele diz o seguinte: devemos mudar completamente a atitude mental, passando a imaginar a imagem verdadeira perfeita e a concentrar nela a nossa mente. Na Seichonoye nós aprendemos o termo imagem verdadeira. O que é imagem verdadeira? Nada mais é que a nossa natureza divina, é a sua natureza divina. Você é filho de Deus, você é perfeito. Isso é um ensinamento libertador que a Seichonoye vem trazer para você, para mostrar que não existe nada, nem ninguém, que possa nos causar temor se nós despertarmos para a nossa natureza divina, nossa natureza verdadeira. Mas um ponto importante que o professor Masaharu Taniguchi falou aqui: precisamos concentrar a mente nessa imagem verdadeira. Porque se a gente ficar com a mente em outros lugares, pensando nos temores, pensando nas coisas que podem me ocorrer, que eu posso tropeçar, que eu posso ser atropelado, que eu posso acontecer várias coisas, que eu posso pegar uma doença, se eu ficar pensando nisso, a minha mente não está concentrada na minha imagem verdadeira. Então esse é um ponto fundamental para que você possa eliminar o temor. Concentre a mente na sua imagem verdadeira. Mas como que eu faço isso? Outra dica que o mestre nos dá aqui. Na Sutra Sagrada está explicada claramente a sequência para a extinção do temor com as seguintes palavras. Ele usou aqui Sutra Sagrada. Na Seichonoye nós temos as Sutras Sagradas. Nós temos nesse formato, que é o formato em que tem todas as Sutras Sagradas, chuva de néctar da verdade, palavras do anjo, contínua chuva de néctar e Sutra Sagrada louvor aos apóstolos da missão sagrada, são palavras da verdade, que faz com que nós nos aproximemos de Deus e despertemos para essa nossa natureza divina. Então o mestre faz referência a esta escritura aqui, Sutra Sagrada. Então ele diz o seguinte: há uma explicação falando como que nós vamos eliminando o temor. Há uma sequência para isso. Então preste atenção. Quando se conscientiza a imagem verdadeira da vida, destrói-se a ilusão. Esse é o primeiro ponto. Quando você visualiza a sua imagem verdadeira, que é o que existe verdadeiramente, destrói-se a ilusão. Há aquela célebre cenário em que nós sabemos que quando estamos no deserto pode ocorrer de ter uma miragem. Muitos visualizam um oásis com água. O que é isso? É uma ilusão. Ou seja, não é a imagem verdadeira do deserto. A imagem verdadeira do deserto, ela é seca, ela é árida. Tem pouquíssima água. Porém, muitas pessoas, quando vão para o deserto, por tomarem muito sol na cabeça, ficam com insolação e aí acabam tendo miragens. Isso é uma ilusão da sua mente e eles acreditam nisso. Da mesma forma, nós precisamos entender que a imagem verdadeira da nossa vida, ela é perfeita. Eu e o outro somos um só. Não existe nada, nenhum ser humano, nenhum ser vivo, nenhum objeto que possa me causar mal. Quando eu desperto para isso, eu vejo a minha imagem verdadeira e a ilusão desaparece. É como a pessoa que está no deserto, ela desperta e ela vê que realmente não existe um oásis ali, não existe tudo aquilo que ele estava imaginando na sua cabeça. Então, quando nós visualizamos a imagem verdadeira, destrói-se a ilusão. Segundo passo, destruída a ilusão, extingue-se o temor.
Então, quando a gente tira esta ilusão da nossa mente, a gente não teme mais. Um outro exemplo que eu gostaria de dar a vocês é quando, por exemplo, nós estamos num quarto escuro e normalmente quando está tudo escuro, a gente não fica com medo. Não está acontecendo nada, mas a gente fica com medo. E se alguém vem e pega na nossa perna assim e dá um grito, a gente pula de tanto susto e medo que a gente teve. Isso, o que é isso? Nada mais é que um produto da nossa imaginação. Se vem alguém, quando a gente está no escuro também, e coloca uma simples folha, uma folha de árvore na nossa mão e fala que aquilo é um inseto, ou fala que aquilo é uma barata, nós pulamos também de susto e de temor. E aí, o que a gente faz para eliminar esse temor? Acende a luz. Quando a gente acende a luz, nós visualizamos que aquilo que estava na nossa mão não era um inseto, não era uma barata, era uma simples folha de árvore. Percebem que quando nós visualizamos a nossa imagem verdadeira, é como se nós iluminássemos o nosso quarto. E aí nós conseguimos ver realmente as coisas como elas são. Que não há temor nenhum naquilo. Que aquilo foi produto da minha imaginação. Então, o primeiro ponto, nós precisamos visualizar a nossa imagem verdadeira, iluminar a nossa mente. Quando iluminamos a mente, extingue-se a ilusão. Ou seja, a ilusão era, eu achava que aquela folha era uma barata, mas não é. E extinta esta ilusão, extingue-se o temor que surgia desta ilusão. Então, esta é a sequência para que em todos os âmbitos da nossa vida nós possamos empregar para eliminar os temores que, porventura, nós possamos ter. Um outro medo que nós temos comum à humanidade, como eu falei, são os medos de vários tipos de insetos. Eu conheço uma amiga que ela tem um temor terrível de lagartixa. Eu falei, como que você tem medo de lagartixa? Porque lagartixa é uma coisa tão inofensiva, tão bonitinha. E eu cresci vendo lagartixa na minha casa, não tinha problema nenhum, não tinha medo nenhum. Mas impressionante como ela vê uma lagartixa, ela paralisa. Ela paralisa. Por que ela paralisa? Porque ela acredita que aquela lagartixa vai fazer mal a ela. Então, para que a gente possa entender mais claramente que tudo que nós tememos é produto da nossa mente. Então, nós precisamos mudar a nossa mente. Isso é o ponto fundamental que você já está compreendendo, que você já está entendendo e, com certeza, você vai se ver livre de muitos temores que você carrega consigo na sua vida. Continuando, o mestre Masaharu Taniguchi diz o seguinte para nós. Uma dica muito importante. Como que nós fazemos para iluminar a nossa mente? Eu falei que precisamos concentrar a nossa mente na nossa imagem verdadeira. Mas, afinal de contas, como que eu faço isso? Na Seichonoye nós temos uma ferramenta extraordinária, fantástica, que é a prática da meditação Shinsokan. Hoje em dia a meditação está muito em voga, mas a Seichonoye já fala de meditação há muito tempo. Desde 1930, época da fundação da Seichonoye, nós, adeptos da Seichonoye, praticamos a meditação Shinsokan todos os dias, sem falta. Porque, como o mestre falou, nós precisamos concentrar a nossa mente. Nós precisamos iluminar a nossa mente todos os dias para vermos as coisas de maneira real e não ficar preso às ilusões, aos temores. Então vai aí a dica muito importante. Realize a meditação Shinsokan. Mas como que eu aprendo a meditação Shinsokan? Você pode participar das nossas atividades presencialmente em uma regional mais perto de você. Você pode acessar o nosso site www.sni.org.br e lá você pode ver o endereço que é mais perto de você. Com certeza, você vai ser muito bem recebido, terão adeptos e preletores maravilhosos que vão acolhê-lo e vão ensiná-lo a fazer a prática da meditação Shinsokan. Mas se você não pode ir até uma das nossas regionais,
nossos núcleos, você pode também adquirir o livreto Shinsokan através da nossa livraria virtual que está aparecendo aí na tela, para que você possa ler e seguir a sequência que está neste livreto. Você também vai estar praticando a meditação Shinsokan. Ela é muito importante, ela é a principal ferramenta para que você possa iluminar a sua mente. Então, essa dica é muito importante para você. Então, o que o mestre diz aqui? A meditação Shinsokan, que se pratica em determinados horários, é um método de promover uma completa mudança de atitude mental. Porém, não é suficiente mudar completamente a atitude mental e contemplar a perfeição da imagem verdadeira apenas durante a prática da meditação Shinsokan. É preciso manter sempre afastada da mente a ideia de infortúnio. É preciso manter sempre afastada esta mente pensando nos infortúnios. De acordo com os psicoterapeutas, as pessoas que vivem falando de sua infelicidade ou sua doença acabam fixando no subconsciente a ideia de que são infelizes ou doentes e, devido a isso, dificultam a cura. Então, pare de falar dos infortúnios. Muitas vezes a gente tem uma situação que nos causa temor, nos causa infortúnio, e a gente gosta de falar para as pessoas isso, né? A gente gosta de falar, eu estou com uma doença que nenhum médico conseguiu descobrir. Então a minha doença é a melhor, é a mais difícil de ser curada. Impressionante como a gente tem pessoas que agem dessa maneira, achando que estão contando vantagem de uma doença que possuem, sem saber que elas estão gravando cada vez mais forte no seu subconsciente esta ideia de doença, esta ideia de temor. Então, ponto importante. Você vai praticar a meditação Shinsokan. Parabéns. Outro ponto. Você precisa parar de falar dos temores. Comece a falar das coisas positivas, das coisas que você tem coragem, por exemplo. Você tem coragem de fazer várias coisas. Então, comece a falar dessas coisas boas que você possui. E daqui a pouquinho nós vamos falar mais dicas de como eliminar o temor, porque agora vocês vão ouvir aí um recadinho muito especial da Seicho Noye para você. Um encontro com Deus. Isso mesmo, um encontro com Deus. Se você procura por algumas coisas como prosperidade, saúde, paz interior, felicidade, então é nesse encontro com Deus, que será no dia 23 de setembro, na sede central da Seicho Noye do Brasil, a partir das 18 horas, 6 horas da tarde, onde será gravado o programa da Seicho Noye. E nesse dia teremos 5 palestras, orientadas pela professora Marie Murakami e pelo preletor Carlos Koji Takahashi. E você é o nosso convidado e gostaríamos muito de ver vocês aqui no dia 23 de setembro, na sede central, na gravação do programa da Seicho Noye, esse modo feliz de viver. Então, encontro com Deus, 23 de setembro, a partir das 6 horas da tarde, aqui na sede central da Seicho Noye do Brasil, estação do metrô Conceição ou Jabaquara. Muito obrigado. Você que sempre acompanhou as palestras do programa Seicho Noye na TV e ainda não teve a oportunidade de participar de um de nossos eventos, atenção! Venha viver momentos restauradores ao lado de sua família e de seus amigos ao participar do Seminário da Luz da Seicho Noye do Brasil. São eventos de grande porte, onde você conhece a força do magnífico ensinamento Homem e Filho de Deus, aprende a dominar as leis mentais e descobre na prática que quando os olhos se voltam para a luz, todos os caminhos se abrem, promovendo uma verdadeira revolução interior. Então venha ao Seminário da Luz, feito especialmente para você ter o seu primeiro contato com a Seicho Noye. Um único dia que muda tudo para sempre. Você participa ainda da oração da cura divina.
Um momento emocionante de fé em que muitas pessoas obtêm graças e recuperam a saúde. Você é a luz emanada de Deus. Confira agora a data e o local do Seminário da Luz da sua região. Continuando o nosso bate-papo aqui, eu estava falando sobre dicas que você precisa ter para que a sua mente possa continuar focada na imagem verdadeira. Foque nas suas qualidades, nas coisas que você possui de bom, nas suas qualidades, nas coisas que o mundo te apresenta. Agradeça ao ar que você respira, à água, à casa que você possui. Essas pequenas coisas, essas práticas de gratidão fazem com que a sua mente sintonize com Deus. E aí vai a dica mais importante para você que está nos assistindo hoje. O mestre diz o seguinte, que a melhor maneira de eliminar o temor é viver junto com Deus. A melhor maneira para aquele que realmente tem a sensação de que vive junto com Deus, nada nem ninguém poderá nos fazer mal. Mas o que acontece é que muitas vezes essa sensação de unidade com Deus, de união com Deus, ela não acontece por equívocos, pensamentos errôneos nossos, muitos pensamentos equivocados. Um deles que atrapalha bastante essa sensação de união com Deus é o nosso bendito ego. A gente acha que pode fazer de tudo, pode falar o que quiser, pode falar de qualquer jeito. Então, o nosso ego é algo que atrapalha a sensação de unidade com Deus. E olha o que o mestre fala aqui sobre as pessoas egoístas. Aqueles que sentem temor são certamente pessoas egoístas. Então, as pessoas egoístas são pessoas também temerosas. Por quê? Elas têm um ego muito inflado, elas só querem se aparecer, elas querem sempre ter a razão e faz com que esse sentimento se afaste de Deus. As pessoas muito egoístas são pessoas que querem apenas coisas para si. Então, elas podem até roubar coisas dos outros, porque elas querem coisas para si, só pensam em si próprias. Mas nós, seres humanos, temos uma ferramenta muito importante que faz com que a gente volte para o eixo. É a voz da nossa consciência. Mesmo as pessoas que são muito egoístas também têm essa voz da consciência, mas por fazerem tantos atos egoísticos, acabam abafando essa voz da consciência e não a escutam mais. Mas aqui e agora você pode escutar a voz da consciência. Você já fez alguma coisa errada e aí teve aquela sensação, um peso na consciência? Você deitou no travesseiro e mal conseguiu dormir? Essa é a sensação de quem faz mal para alguém e tem o peso na consciência. Então nós precisamos ouvir a voz da nossa consciência para que a gente possa não ser pessoas tão egoístas, porque na essência nós aprendemos na Seichonoye que eu e o outro somos um só.
Eu e você somos um só na nossa essência. Esse é o ensinamento fundamental da Seichonoye. Esta é a imagem verdadeira da vida. Então, pensar apenas em mim não é a completude da imagem verdadeira. Pensar no outro faz com que eu me sinta cada vez melhor e faz com que eu me sinta mais próximo de Deus. Quando eu faço um ato de amor a alguém, eu anulo o meu ego. Por quê? Eu não estou pensando em mim, eu estou pensando no outro. Então é muito importante para você que tem muitos temores, para você que acha que é uma pessoa egoísta, doe mais. Faça mais atos de amor para as pessoas. Esta postura mental é fundamental. Você vai treinando a sua mente para anular o seu ego e você vai ver como que você vai ficar cada vez mais feliz. Você só tem a ganhar com essas atitudes e posturas mentais. Passe a agir assim. Doe mais. E aí Deus vai se manifestando na sua vida e vai eliminando os temores. E aí a sua vida transcorre de forma favorável, alegre, saudável e harmoniosa. Nós temos a revelação divina da grande harmonia, na qual o mestre Masaharu Taniguchi diz exatamente isso. Como que eu posso ver Deus? Deus está onde? Deus está em todos os lugares. Mas ele diz o seguinte: se queres ver-me, reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra e chama por mim, porque sou amor. Ao te reconciliares com todas as coisas do céu e da terra, tudo será teu amigo. É com essa sensação de que tudo será meu amigo, essa sensação é que vai nos dar coragem, felicidade para seguir. Todos os passos da nossa vida vão ser guiados pela luz de Deus e eu não vou sentir que ninguém vai me fazer mal. Por quê? Todos são meus amigos. Então, pratique o que está na revelação divina da grande harmonia. Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. É com esse sentimento de que todas as coisas são meus amigos, é que nada vai te fazer mal. Então, eu não temo mais nada e nem a ninguém, porque todos são meus amigos. Todos os seres da face da terra são nossos amigos. Essa postura mental que a gente deve viver, deve levar a nossa vida avante, com alegria, com determinação. Faça as práticas também que eu já falei hoje, como a prática da meditação Shinsokan. Faça atos de amor ao próximo para anular o ego e sentir cada vez mais a presença de Deus em sua vida. Muito obrigado pela sua atenção e seja uma pessoa cada vez mais feliz. Muito obrigado. Seja você também um mantenedor do programa Seichonoye na TV. Acesse o site sni.org.br/snitv ou pelos telefones 0800 770 2600 ou pelo 0 operadora 11 5074 4180 e transforme a sua vida e a de muitas pessoas através da sua doação. Muito obrigado. Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes.
Todos os seres viventes são irmãos perante Deus, e por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Muito obrigado.